Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. A gente está usando essa semana para fazer algumas revisões, tá? Então, a revisão dessa aula de hoje, né, relacionada à língua portuguesa, vai ser sobre sílabas tônicas, tá? E o nosso primeiro TD de língua portuguesa vai ser todo sobre essa revisão. A gente já abordou muito sílaba tônica, inclusive até mesmo em gramática, mas a gente vai revisar porque ele é um assunto muito importante, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, tá bom? Primeiramente, a gente tem o quê? Vamos lembrar o que é sílaba tônica. O que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte em uma palavra, né? Ou seja, que pronunciamos com maior intensidade. Você já sabe que a sílaba tônica é essa que a gente pronuncia com mais força, né? Toda palavra tem uma sílaba tônica, certo? Toda palavra vai ter sempre uma sílaba que a gente pronuncia com mais força. A gente tem as classificações das palavras, né? Das sílabas, que vai ser de acordo com a posição em que a sílaba tônica está, ou seja, dependendo de onde a sílaba mais forte está ali na palavra, a gente vai classificá-las. Como é que a gente classifica? Como oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? As oxítonas são o quê? São aquelas que têm a última sílaba tônica mais forte, né? Eu tenho a palavra toda, e aí se a última sílaba for a mais forte, significa que ela é uma palavra oxítona. A paroxítona é quando a penúltima sílaba é tônica. Então, eu tenho lá a palavra, e se a penúltima, né, que no caso é a sílaba que vem antes da última, for a mais forte, significa que essa palavra ela é uma palavra paroxítona. E a proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é tônica, ou seja, a que vem antes da penúltima ela é tônica, ela é uma palavra proparoxítona. Então, a gente está vendo que a nossa classificação é dada contando as sílabas de trás para frente. Então, se a última é mais forte, é oxítona. Se a penúltima, né, é mais forte, é paroxítona. Se a antepenúltima é mais forte, é proparoxítona, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, tem um ponto que a gente tem que fixar, que é o quê? Acentuação, tá? No caso, quando recebe acento. Por quê? O que tem a ver a acentuação com a sílaba tônica? Que é o seguinte: toda vez que a gente tem uma palavra em que essa palavra tem acento, né, seja ele agudo, circunflexo, ele indica já que aquela sílaba que tem acento ela é tônica, certo? A acentuação silábica indica que aquela sílaba é tônica, ou seja, já pegando aqui a palavra silábica, né, silábica, a gente tem aqui um acento agudo nesse A, né? Esse A pertence a essa sílaba aqui, a sílaba lá. Se eu for perguntar para vocês, na palavra silábica, qual é a sílaba tônica, eu vou dizer que é o quê? É o lá, né? Eu não preciso nem pronunciar a palavra e tentar perceber qual é a sílaba mais forte, por quê? O acento que já está me dizendo que essa sílaba aqui é a mais forte. Então, sim, a acentuação tem tudo a ver com sílaba tônica. Mas, o que vocês têm que perceber? Que nem toda sílaba tônica é acentuada, tá? Ou seja, não é porque eu vou ter uma palavra que não tem acento, como, por exemplo, aqui a palavra indica. A palavra indica não tem acento, então isso quer dizer que ela não tem nenhuma sílaba tônica? Não. Toda palavra tem uma sílaba tônica, só que nessa palavra aqui, essa sílaba não é acentuada, né? Que seria qual era a sílaba? Indica, seria de, né? Então, nessas palavras que não tem acento, para eu descobrir a sílaba tônica, eu vou ter que pronunciar e perceber qual é a sílaba mais forte, tá? Mas no caso das palavras que tem acento, você nem precisa pronunciar para perceber. Você já sabe que a sílaba tônica é aquela que tem um acento. A gente tem aqui acento circunflexo na palavra tônica, então eu já sei que to é a sílaba mais forte, certo? Aqui nós temos a regra de acentuação, que é o quê? Como é que eu vou saber quais são as palavras que quando eu for escrever uma palavra, como eu vou saber se essa palavra leva acento ou não, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai saber? No caso das oxítonas, né, no caso das palavras que tem a última sílaba mais forte, a gente vai perceber o quê? Que quando essa palavra termina, né, em AS, né, no caso termina em A ou AS, termina em E, OS, termina em O, OS, ou termina em OENS, né? Eu vou acentuar, certo? Mas isso no caso se dessa palavra a última sílaba for a mais forte, eu estou pronunciando
a palavra e a última sílaba é a mais forte, eu vou perceber. Essa última sílaba é forte, beleza. Mas ela termina em A, E, O ou em. Se ela termina, né, acompanhado ou não de S, eu vou acentuar, certo? Como no caso aqui, maracujá, né? Se eu pronunciar maracujá, o A eu sei que ele é mais forte, certo? O já é mais forte, né? A última sílaba aqui é mais forte. Então eu sei que essa é uma palavra oxítona. Aí eu pergunto, eu vou acentuar ela ou não? Ela termina em quê? Termina em A. Se ela termina em A, então eu vou acentuar sim, tá? No caso aqui de café, se eu pronunciar café, eu sei que o fé é a sílaba mais forte, né? Ou seja, a última sílaba é mais forte, é um oxítono. Eu vou acentuá-la? Vou. Por quê? Porque ela termina em E. Se fosse cafés, né? Eu acentuaria? Acentuaria do mesmo jeito. Por quê? Aqui vale para palavras. Aqui vale para palavras no plural, né? Ou no singular ou no plural, né? Que são palavras acompanhadas ou não de S. Aqui eu tenho cipó, né? O pó é mais forte. Então eu vou acentuar porque ela é a última sílaba tônica e o O é mais forte, certo? A gente tem aqui a segunda regra das oxítonas, que é o quê? São quando as palavras, né, terminam de tons abertos, né? O que são de tons abertos? Que a gente pronuncia, né? A gente abre mais a boca para pronunciar. A gente já viu isso sobre o uso do acento agudo e do acento circunflexo, certo? Quando eu falo ei ou eis, eu sei que ele é aberto, né? Porque se fosse fechado seria ei ou eis, né? Tá vendo que o E, ele fica mais fechadinho, né? Então, quando eu tenho um ditongo aberto, né, que a pronúncia dele é mais aberta, eu também vou acentuar, né? Isso quando essa sílaba tônica for mais forte. Por exemplo, aqui no caso de papéis, a palavra papel, ela não é acentuada, certo? Mas papéis, ela é acentuada sim, porque o pés, ela é a mais forte, ela é a sílaba mais forte, né? Que é a última sílaba da palavra. E ela termina em eis, né? Então eu vou acentuar. A mesma coisa para céu, né? Aqui ela tem uma sílaba só, certo? Essa palavra ela é monossilábica. E ela termina em el, né? Ó, a gente tem aqui el, então eu vou acentuar. Aqui tem dói, que também é outra palavra monossilábica, né? Só tem uma sílaba. E ela termina em oi, né? Então eu vou acentuá-la também, tá? Já no caso das paroxítonas, nós temos outras regrinhas, tá? A regra da paroxítona é um pouquinho mais extensa. As paroxítonas, quando elas terminam em L, N, R, X, terminam em I ou IS, U ou US, PS, AN ou ANS, AN ou ANS, ou UNS, eu vou acentuar. Eu sei que é complicado a gente decorar isso, mas a gente vai tentar ver aqui em alguns exemplos para ver se torna mais fácil. Vamos lá. Aqui eu tenho uma palavra fácil. Essa palavra ela termina em L, certo? Se eu for pronunciá-la, eu vou tentar descobrir qual é a sílaba mais forte. Fácil é o Fá, né? Se o Fá é mais forte, ó, eu tenho aqui a última, penúltima. Então, se a penúltima é mais forte, ela é paroxítona. Se ela termina em L, eu vou acentuar, certo? Em caráter. Caráter, eu vi já que o Rá, ele é o mais forte, certo? Ele termina em R, né? É uma paroxítona, já que a penúltima sílaba é mais forte, termina em R, então eu vou acentuar essa sílaba tônica. Aqui em vírus, né? Se eu pronunciar vírus, eu sei que o vi é mais forte, né? Se eu for fazer a contagem aqui, última, penúltima, então ela é uma paroxítona. Ela termina em quê? Termina em US, né? Aqui terminada em U ou terminada em US, eu vou acentuar, certo? A próxima dica, a próxima regra, na verdade, da acentuação das paroxítonas é se elas terminem de tongos, né, que são acompanhados ou não de S. A gente sabe que ditongo, né, são a junção, o encontro de vogais que não se separam, né? Eu tenho duas vogais juntas, quando eu vou fazer a separação silábica, elas permanecem juntas, tá?
Então, aqui eu tenho a palavra lírio. Pronunciando lírio, eu percebi que o li é mais forte, né? E aí eu vou contar aqui. Última, penúltima, né? Então, ela é uma paroxítona. Eu vou acentuá-la ou não? Vou, porque eu tenho aqui, ó, um ditongo no final. Esse ditongo não vai se separar, então eu vou acentuar aqui. Nós temos um ditongo, nós temos um encontro vocálico, ele não vai se separar, então é um ditongo. Então eu vou acentuar aqui a sílaba tônica. Em ágeis, né? Eu tenho ágeis, o A ele é mais forte, né? Quando eu vou fazer a separação, vai ficar assim, ó, ágeis. Então eu tenho aqui a última sílaba, penúltima sílaba. Ou seja, penúltima sílaba tônica, ela é uma palavra paroxítona e eu vou acentuá-la por quê? Porque ela termina em ditongo, tá? Mas tia, tem um S aqui, não importa. Os ditongos ele pode ser seguido ou não de S, tá? Aqui nós temos a palavra história, né? Pela pronúncia história, o to é mais forte, né? Quando a gente separa aqui as palavras, as sílabas, a gente tem última, penúltima. Olha aqui, a penúltima sílaba é tônica, então história é uma palavra paroxítona. Ela termina em ditongo? Termina, ó, termina em ia, né? Encontro vocálico aqui, ia, que não se separa. Então, história recebe acento, tá? Para as regras das proparoxítonas, ela é a mais simples de todas, a regra de acentuação das proparoxítonas. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, todas. Toda vez que você tiver uma palavra em que a antepenúltima sílaba é tônica, pode ter certeza que ela vai ser acentuada, tá? Você só vai perceber o quê? Se o som dela é aberto ou fechado. Se o som dela for aberto, você vai usar o acento agudo. Se o som dela for fechado, você vai usar o acento circunflexo. Então, aqui na palavra relâmpago, o lã é mais forte, né? Então, eu vou separar e vou fazer a contagem, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Ela é uma proparoxítona. Eu falo lã, né? Eu não falo lá, eu falo lã. Eu falo com a boca mais fechada, ou seja, o som sai mais fechado, então é um acento circunflexo que eu vou usar. Aqui, matemática, né? O ma é mais forte, né? Aqui eu tenho última, penúltima, é a antepenúltima. Então, eu sei que ela vai ser acentuada porque ela é uma proparoxítona, eu vou usar qual acento? Matemática, eu tô falando ma, não é man, é ma, então é um acento agudo. Na palavra música, né? Nós temos aqui o mu, que é o mais forte. Última, penúltima, antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Então, o mu é mais forte, né? O não recebe acento circunflexo. Você nunca vai achar uma palavra que tenha o acentuado em que esse u vai receber um acento circunflexo. Então, né, não precisa nem você pronunciar para saber se é aberto ou fechado. O som do u, ele sempre sai aberto, tá? Não existe é mu, né? Então, ele vai receber o acento agudo, tá? E assim a gente encerra. Nosso TD vai ser sobre esse conteúdo, né, de acentuação, de classificação das sílabas tônicas e acentuação das sílabas tônicas, certo? Então, meus amores, revisem o conteúdo, tá? Deem uma olhadinha, tá? Esse conteúdo é muito importante, por isso que eu trouxe ele para revisar, para vocês fixarem bem esse assunto, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.